Você com certeza aprendeu no ensino médio sobre a Guerra de Canudos, um dos episódios mais tristes da história do Brasil, quando o vilarejo de camponeses no sertão do Nordeste foi brutalmente massacrado pelo exército brasileiro no século XIX. Mas o que talvez você nunca tenha ouvido falar é que quase 40 anos depois, o exército retornou para repetir outro massacre, só que dessa vez de forma ainda mais brutal e com armamento moderno. E o pior, tudo a mão de um ditador que tinha nas mãos o poder centralizado no Brasil. Neste vídeo, vamos mergulhar no episódio esquecido do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, para entender por que um povoado pacífico no sertão do Ceará foi varrido do mapa pelo ditador Getúlio Vargas. Para entender como tudo começou, precisamos viajar até o sertão do Cariri na década de 20, no sul do sertão cearense. Aquela região vivia sob o impacto de duas mazelas profundas, as secas devassadoras e o domínio das elites agrárias sobre toda a economia local. Deste terrível ambiente, emergiu a figura de José Lourenço Gomes da Silva, conhecido como Beato Zé Lourenço, um lavrador simples e extremamente religioso, que havia sido um dos seguidores mais fiéis do padre Cícero Romão Batista, o personagem mais preeminente da história do Ceará, que, percebendo a liderança e virtude moral do Beato, padre Cícero confiou a ele a administração de terras no município de Crato, uma propriedade conhecida como Caldeirão. Dessa forma, a partir de 1926, o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto começou a se consolidar, com José Lourenço estabelecendo algo inédito no sertão cearense. Nos mesmos moldes de Canudos, no século anterior, ele determinou que toda a terra deveria ser tratada como um bem comum, organizando uma espécie de sociedade mutualista, onde não havia acumulação de riqueza de forma individual, tampouco empregados a serem explorados. Todos teriam que trabalhar na agricultura de subsistência, na criação de animais e na pequena manufatura artesanal. Tudo o que era produzido, desde grãos, farinhas a tecidos e ferramentas, ficava estocado em depósitos comunitários e era distribuído entre os moradores de acordo com a necessidade de cada família. Gradativamente, aquela sociedade foi se desenvolvendo, construindo sua própria igreja matriz, um grande açude, uma escola e várias oficinas. Em poucos anos, enquanto o sertão ao redor padecia com a fome, o Caldeirão ostentava fartura e atraía milhares de camponeses desamparados que buscavam por refúgio e dignidade de vida. No entanto, toda essa prosperidade e autonomia do Caldeirão começaram a soar como uma afronta para os grandes fazendeiros e coronéis da região. A notícia do sucesso daquela comunidade que corria por todo o Nordeste se tornava um péssimo exemplo, pois cada vez mais os empregados das fazendas faziam suas malas e partiam para se unir ao povoado, descobrindo que ali poderiam desfrutar de uma vida melhor, não só encontrando lugar onde suas necessidades básicas seriam atendidas, como também poderiam exercer sua cidadania participando das decisões locais e realizando suas práticas religiosas em paz. Se mais camponeses descobrissem, poderiam oferecer uma vida melhor para suas famílias, comer com fartura e desfrutar plenamente do fruto do próprio trabalho, a mão de obra barata das fazendas simplesmente desapareceria. Enquanto o padre Cícero viveu, sua enorme influência política e religiosa serviu como escudo protetor para o Beato Zé Lourenço. Mas com o falecimento do patriarca de Juazeiro em 1934, a comunidade se viu completamente desprotegida diante de seus inimigos. Não demorou para que a imprensa e os políticos da elite iniciassem uma violenta campanha de difamação, rotulando os moradores do Caldeirão como fanáticos religiosos. Eles aproveitaram o cenário político tenso da década de 30 no Brasil, marcado pelo avanço do autoritarismo de Getúlio Vargas e pelo medo paranoico de levantes comunistas, bem como a insurgência regional de qualquer natureza que poderia nutrir alguma ameaça ao regime Vargas. Desta forma, o governo e os jornais passaram a acusar Zé Lourenço de liderar uma célula comunista armada e subversiva no coração do sertão nordestino. Há que se considerar que, apesar da fachada democrática trazida pela Constituição de 34, imposta pela pressão da Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas manteve a centralização do poder e a adoção recorrente de medidas autoritárias, um prelúdio para o seu poder absoluto numa ditadura de 8 anos que viria na sequência. Neste contexto, a escalada da violência no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto atingiu seu ponto crítico a partir de 1936. Em setembro daquele ano, tropas policiais invadiram o povoado, expulsando as famílias, queimando suas casas e destruindo suas plantações. Porém, o líder Zé Lourenço, demonstrando compromisso pacifista, orientou que ninguém reagisse aos ataques e conduziu a população para se abrigar nas matas e grotas da Chapada do Araripe. Isolados, famintos e acuados pela polícia, um grupo reduzido de camponeses acabou entrando em confronto com uma patrulha militar, resultando na morte de um oficial.
Este episódio serviu como a justificativa perfeita que Vargas esperava para desferir o golpe definitivo. Organizou em maio de 1937 uma grande operação militar conjunta entre a polícia, o exército e a aviação militar do Brasil. A operação por terra contou com cerca de 200 soldados armados com fuzis Mauser, pistola e artilharia pesada. Pelo ar, 2 biplanos vácuo de bombardeio equipados com metralhadores e carregando bombas de fragmentação. No dia 10 de maio, os aviões sobrevoaram o vilarejo realizando rasantes com chuva de metralhadoras e despejando bombas de maneira tão brutal que fora quebrado qualquer chance de defesa dos camponeses. As bombas também espalharam estilhaços de fumaça tóxica pela mata da Serra do Araripe, onde famílias tentavam desesperadamente se abrigar, e aqueles que sobreviviam ao ataque aéreo foram caçados por terra pelo exército. O desfecho dessa ação bárbara do governo Vargas resultou num massacre violento, onde soldados do exército, a polícia e alguns contratados executaram sobreviventes a tiros e facadas, queimaram suas casas e plantações e envenenaram os poços. O beato José Lourenço conseguiu escapar do massacre, se refugiando em Pernambuco, onde viveu até os 74 anos, vítima de peste bubônica, tendo seu corpo levado por fiéis para Juazeiro, onde foi enterrado. Embora a ditadura de Vargas tenha censurado os relatórios oficiais para apagar os registros dessa tragédia, historiadores estimam que entre 800 a 1.000 camponeses foram assassinados e enterrados em valas comuns, até hoje com seu local desconhecido. E você, conhecia esse episódio? O que mais te surpreendeu? Se gosta de história e quer saber mais sobre eventos pouco comentados, deixe agora mesmo seu comentário e siga para mais.